Atos capítulo 7. Deixa eu perguntar aqui de quantos estados nós temos aqui. Do Nordeste tem o irmão o pastor Santos, Fortaleza. É isso? Tem mais alguém do Nordeste aqui? Pessoal de Goiânia, né? Pessoal de Goiânia, Deus abençoe, lá do Ouvir e Crer. Bênção. Pessoal de Ribeirão Preto, né? Tá aqui também. Rio Grande do Sul tem alguém? Os pastores aqui, pastor Nilson, né? Pastor Bebeto de Lagoa Vermelha, mão terra fria. Pensa no lugar frio. Louvado seja Deus. Pessoal de Curitiba aqui. Não pense que é só que vocês são a maioria, que vocês vão, entendeu? Aleluia. É a bola de neve da vez, né? Esse pessoal lá da bola de neve de Curitiba, eles são assim, mas eles são crentes, viu, gente? Glória a Deus. E aqui, da região, louvado seja Deus. Queridos, existem pelo menos 4 tipos de pessoas no mundo. Existem aqueles que não sabem e não procuram saber. São pessoas que eles não têm interesse em nada. Vivem por viver, ocupando lugar no espaço, né? Tem um chamado, tem tudo, mas não se interessa por aquilo. Então, são os desinteressados. Não sabem, não procuram saber. Aí tem os que sabem, mas não ensinam. Os que sabem e não ensinam, eu traduzo ele como os descompromissados. Eles sabem, mas não interessam em passar aquilo que sabem. Aí tem uma classe também que sabe, não ensina, mas tem aquela outra classe que ensina, mas não faz, que eu chamo de hipócritas. São as pessoas que ensinam, mas não fazem. É bom para os outros, mas para eles não. Mas tem uma geração, que eu espero ser essa geração, a geração totalizadora. O que é uma geração totalizadora? É uma geração que tem interesse, compromisso e credibilidade no que faz. Ela tem interesse em aprender, ela tem compromisso com aquilo que aprendeu e tem credibilidade porque ela faz exatamente o que ensina. Porque é muito simples você ensinar uma coisa e você fazer outra. Você pode ensinar o que você sabe, mas você só multiplica o que você é. Amém? Não adianta você ensinar o que sabe. Você pode ensinar o que sabe, mas você só vai multiplicar o que você é. Discípulos só vão nascer por aquilo que você é, não por aquilo que você sabe. É como ter filhos. Seu filho, você pode dizer para o teu filho, não faz, mas se ele ver você fazendo, ele vai fazer. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim, ó. Esse aqui é o discurso de Estevão. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjos e não aguardaste, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Dito isto, adormeceu. Aleluia.
Aqui foi o discurso de Estevão. E aqui você começa a ver o primeiro problema do livro de Atos. Irmãos, o reino de Deus, ele tem 3 aspectos. Primeiro ele é anunciado, depois ele é manifestado e depois ele é estabelecido. João Batista, quando ele veio, ele anunciou o reino de Deus. Ele disse, está ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi um anunciador, um proclamador, a voz que clamou no deserto. João Batista anunciou, Jesus manifestou, e agora a igreja tem que estabelecer. Tudo que você não estabelecer agora, a outra geração que vem após você vai ter que fazer tudo de novo. E aí nós vamos perdendo tempo, a igreja vai se atrasando no seu compromisso com a terra. Nunca foi a vontade de Deus levantar uma nova geração. Deus sempre quis a próxima geração. Porque se não tiver a próxima geração é porque nós falhamos. O objetivo de Deus é treinar você para que você faça a sua parte e treine a próxima geração para fazer a dela. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Timóteo é a continuação de Paulo, Eliseu é a continuação de Elias. Nós, como igreja, somos a continuação de Jesus. Eu vou ao Pai, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores do que essas. Então, meu querido, pense nisso. Deus não quer a nova geração, Deus quer a próxima. Amém? Se Deus tiver que levantar uma nova, é porque nós falhamos. Amém? E nós não podemos falhar. E aqui começa o primeiro confronto. Irmãos, esse texto aqui, nós observamos o confronto do reino contra a religião. O confronto de um homem que estava com o reino de Deus e uma religião local. Aprenda uma coisa, religião não se quebra com oração, mas com confronto. Amém? Religião se quebra com confronto. E se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para viver. Se você não tiver disposto, eu estou falando aqui, irmãos, é coisa séria. Se você quer dizer que se eu tiver que morrer pelo reino de Deus, não adianta, você não vai confrontar a religião com oração. Não adianta você orar pela religião, você tem que confrontar a religião. Religião só se derruba com confronto. E espera, porque nos próximos dias, nesse tempo, Deus está levantando pregadores que vão confrontar a religião, que vão confrontar essa mercantilidade no evangelho, desses pregadores que cobram para pregar no evangelho, desses músicos que estão ficando milionários em custa da igreja. Meu irmão, Deus precisa de homens que vão confrontar esse demônio chamado Mamon. Não adianta você orar. Religião não se derruba com oração, se derruba com confronto. Por isso nós precisamos nos levantar como voz do que clama. Esse homem foi o primeiro mártir da igreja. Por quê? Porque foi o primeiro confronto entre a religião e o reino. A religião, ela não tem misericórdia. Ela não pode ajudar Judas quando Judas se arrependeu. Judas se arrependeu e foi lá devolver as moedas para a religião. Ela não ajudou ele, porque a religião não tem misericórdia. Só quem pode ajudar os arrependidos é o reino, querido. Amém? A religião não pode. A religião é a maior oposição contra o Espírito Santo. A maior oposição contra o Espírito Santo não é o pecado, é a religião. Porque do pecado, o Espírito Santo te convence. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, mas da religião não. O Espírito Santo não te convence da religião. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O maior opositor do Espírito Santo é a religião. Amém, querido? Então, deixa eu falar algumas coisas para você aqui. Entre a religião e o reino existem confrontos, amém?
Amém? Sempre existe confronto. Eu quero usar esse tempo que eu tenho de manhã para falar um pouquinho da religião e do reino. Então, eu queria que, se você puder anotar algumas coisas, isso vai ser útil para você, porque se você está aqui, se Deus trouxe você até aqui, vai ter dias que você vai ter que se levantar em confronto contra a religião. E quando eu estou falando religião, irmão, já na hora vem à cabeça assim o catolicismo, né? Não é isso não. Estou falando isso não. Não estou falando contra os católicos não, estou falando contra crente. Crente é religioso. Amém? Não estou falando quem adora imagem não. Estou falando quem adora pessoas. Amém? Eu estou falando contra a idolatria evangélica. Não é contra os católicos, não. Irmão, eu conheço uma mulher católica chamada Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que passou milhares e milhares de dólares na mão dela. Milhares. Talvez você nunca vai comprar um CD da Madre Teresa. Mas se você for na África, você vai ver leprosários, orfanatos, tudo que essa mulher abriu. E já tem crente que já botou ela no inferno. E um dia ela estava num leprosário cuidando das feridas de um leproso. Chegou um empresário, olhou para ela e disse assim: Madre Teresa, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Ela disse: nem eu. Nem eu faria. Porque eu não faço por dinheiro. Eu faço por um chamado. Irmãos, uma pessoa que trabalha no reino por dinheiro, ela não vai fazer nada se ela não ganhar por isso. Ela só faz quando ela ganha. Por isso que o evangelho está encharcado de pessoas corruptas. Você vai ouvir muito isso aqui. E nosso objetivo não é quando você chegar em casa, você se levantar contra a sua igreja, não. Por favor, entenda. O nosso objetivo é que você seja um Estevão. Onde você está, que você confronte a religião. Os céus só se abrem, irmão, para quem confronta a religião. Eis que vejo o céu aberto. Você só vai ter uma visão do céu aberto se você confrontar a religião, querido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A religião era diferente do reino. A religião dizia assim: ouviste o que foi dito. Mateus capítulo 5, Jesus dizia: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus estava ensinando-os a definir o que a religião dizia e o que ele dizia. Nós temos que definir o que nós vamos ouvir agora. O que é que você quer ouvir agora? Você quer movimento? Você quer animação? Porque essas coisas todas vão passar, querido. Porque se o avivamento não transforma a sua vida, isso não é avivamento. Isso é mais um grupo de pessoas dançando, pulando e cantando. Mas se não tem uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma transformação, isso não é avivamento. Então, nós temos que definir o que você quer ouvir. Eu não estou dizendo para você rasgar o Velho Testamento ou tirar os profetas da Bíblia. Não. Uma coisa completa a outra. Mas quando Jesus aparece no monte da transfiguração, em Mateus capítulo 17, ali está Moisés, o representante da lei, ali está Elias, o representante dos profetas, e ali está Jesus, o representante da graça. E a voz do céu abre a voz e diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Quem você quer ouvir? Num tempo de transição, você precisa definir quem você quer ouvir: lei, profeta ou graça? O que você quer ouvir? Lei, profeta ou graça? Peraí, então eu tenho que escolher coisas da Bíblia? Não, querido, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: que essa transição, ela termina quando a definição chega. E a definição já chegou. Tudo na Bíblia apontava para Jesus. Jesus era a definição da transição. Tudo na Bíblia apontava para Jesus, amém? Os profetas falavam de Jesus, a lei apontava para Jesus, até mesmo quando mandava matar o cordeiro.
Então tudo na Bíblia aponta para Jesus. Amém? Por que Deus me transformou? Me transformou para quê? Para mim? Para me transformar. Eu sou um transformador aonde eu estou. E eu tenho que cuidar da terra. Se eu estou passando na rua, tem um papel no chão, eu junto e põe no lixo. Por quê? Porque Deus deu a terra para mim. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Se eu não cuido nem da terra que Deus me deu, Deus não deu o céu para mim, Ele deu a terra. Ele deu a terra para Adão, para os homens. Ele disse: olha, vocês dominem, vocês cultivem, vocês produzem, vocês edificam. E nós queremos, sabe o que nós queremos? Nós queremos ir para o céu. A gente só quer ir para o céu. Tem tanta coisa para fazer aqui que a gente não está afim. Diz: não, Senhor, me leva para a glória, Maranata, vem Jesus. Mas o cara não se responsabiliza nem por aquilo que foi dado para ele. Você acha que... Não. Você não cuida da sua bicicleta, seu pai vai te dar um carro? Só se ele for louco. Quem não é fiel nas coisas mínimas não vai ser na muita. Deus nos chamou para ser homens violentos na unção, amém, querido? Homens violentos, mas passivos, cabeça de rei e coração de menino. Por isso eu preciso examinar a fonte do meu ensino. O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Respeito, querido, não tem nada a ver com sabedoria. Eu respeito Moisés, eu respeito Elias, eu respeito Abraão, eu respeito Isaac, respeito Jacó, mas os meus fundamentos é Jesus. Eu respeito. Querido, Jesus, Ele é o líder da definição, Ele é o líder da ideia original. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Você pode prestar atenção, toda a Bíblia aponta para Jesus. Moisés e Elias eram líderes em transição. Eles vieram para trazer a revelação sobre Jesus. Por isso que em Mateus 17, o Senhor disse: este é meu filho amado, a Ele ouvi. Amém? A Ele ouvi. Aí, eu vos digo, quando Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus pegou aquela plaquinha que estava lá na grama, não pise na grama, tirou ela de lá e plantou ela dentro de você. Agora a plaquinha de não pode não está mais no local, está em você. Jesus disse assim: se alguém se deitar com uma mulher que não seja sua mulher e que ela seja mulher de outro, adulterou com ela. A lei dizia, aí Jesus disse: eu porém vos digo, se alguém olhar para ela com intenção impura, já adulterou com ela. Uau! Por quê? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem presunção nenhuma. Esse seminário vai quebrar tudo. Isso vai arrancar pedaço da gente, irmãos, pode ter certeza. O que você vai ouvir aqui vai causar crises em você. Não vai causar muitas crises. Vocês acham que eu sou o cara aqui? Não, após mim vem uns aí, ó, que vão bater muito em vocês. Após mim vem uns aí que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Eu sou o docinho, eu já vim na frente para adoçar vocês, amém? Não, vocês não entenderam. Eu já vim na frente para passar o melzinho. Tá vindo uns cabeludos aí, irmão, que você não faz ideia. Só bate colocado. Só bate na barriga que não deixa marca, mas faz um estrago por dentro. Marcos capítulo 7. Não, vai ser bom demais. Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, e vós mesmos transmitistes, e fazei muitas coisas semelhantes a esta. Chamando outra vez a multidão, disse: ouvi-me, vós todos, e compreendei.
não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas é o que sai dele. É o que sai dele que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhe disse: também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. E dizendo isto, Jesus considerou puro todos os alimentos. Irmão, se o diabo tivesse na carne de porco, eu comia ele hoje, amanhã eu botava ele na fossa. O problema não é o que entra em você, é o que sai. Amém? Olha o que diz o versículo seguinte: e dizei, o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem e os contaminam. Por isso que Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus disse: quando você adultera com uma mulher, se você adulterar, você tiver relações sexuais com uma mulher que não seja sua, que seja de alguém, você adulterou com ela. Jesus diz: eu, porém, vos digo, se você olhar para ela, você já adulterou. Por quê? Com intenções ilícitas. Por quê? Porque a maldade não está quando você deita com ela. A maldade está quando você imagina isso. Porque isso está dentro de você. Por isso a primeira mudança que Deus tem que fazer é a nossa crença. Deus tem que mudar a nossa crença. Nós precisamos mudar a forma que nós acreditamos nas coisas. Jesus não veio para quebrar, ele veio para cumprir. E ele cumpriu. E quando lá no Monte da Transfiguração aparece Moisés, Elias e Jesus, os três, a lei, os profetas e a graça. Deus disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus, querido. Jesus é a definição de todas as coisas, amém? Jesus é a definição. E se você ler Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus dizendo assim, quando orares, não sejais como os hipócritas. Depois ele fala do jejum, ele diz: quando jejuares. Depois ele diz: quando você der esmolas. Quando praticar a justiça. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma diferença entre como o reino faz e como a religião faz. Ele diz: quando você jejua, lave seu rosto. Não precisa mostrar para os outros que jejua, porque a religião faz questão de mostrar o externo. Amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu vou falar aqui vai soar pesado, mas escute. Todo avivamento na Bíblia começou com divisão. Jesus dividiu o judaísmo. Lutero dividiu o catolicismo. Os pentecostais dividiram o tradicionalismo. E agora nós, os chapados, nós vamos dividir o exibicionismo. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dividir essa era da exibição, meu irmão. O evangelho de exibição. Amém? Louvado seja Deus. E esse texto que nós lemos aqui de Estevão, aqui foi o primeiro confronto entre reino e religião. O primeiro confronto. Quando Estevão se levanta contra aqueles homens e é apedrejado e morre. Enquanto a religião não confrontou, enquanto o reino não confrontou a religião, ninguém morreu. Só tinha morrido Jesus, que já tinha confrontado a religião. Todo mundo que se levanta para confrontar a religião tem que morrer. Por isso é bom você morrer agora, irmão, para não precisar ser morto depois. Porque o objetivo da religião é matar você. A religião não tem misericórdia.
Ela não pôde ajudar Judas quando Judas se arrependeu de ter entregado Jesus. Judas foi lá, devolver a moeda para a religião não teve misericórdia dele. A religião não tem misericórdia de você. Amém, querido? Então, o Sermão da Montanha, se você perceber, é uma divisão entre o reino e a religião. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, quando orares, não orar em pé nas sinagogas, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, quando deres esmola, a tua direita faz, a esquerda não precisa saber. Amém? Você já percebeu como Jesus ensinava a mesma coisa de uma forma diferente, uma ótica diferente? Você percebeu? Jesus está ensinando o que os profetas ensinavam. Só que ele está dizendo, eu porém vos digo. É diferente, não é como você pensa. Você tem que fazer as coisas diferente. Amém, querido? A religião, ela anda paralela ao reino. A religião funciona através de hábitos. O reino funciona por natureza. A religião, ela funciona pelo ter. O reino funciona pelo que ele é. Você respeita o que é, não o que faz. Respeito se dá pelo que é e não pelo que faz. Por exemplo, Salomão gerou respeito quando a rainha de Sabá esteve lá visitando o seu reino. Daniel gerou respeito nos 3 reis que reinaram na Babilônia no seu tempo. Mudou de rei 3 vezes. Daniel continuou o mesmo homem. E um dia, quando apareceu na parede escrito assim, ó, Menem, Menem, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí o rei Belsazar, que era filho do rei, do antigo rei, ninguém conseguiu revelar. Daí a rainha mãe disse assim, meu filho, tem um homem aqui no reinado, o Daniel, que ele já ajudou muito seu pai, viu? Ele está meio esquecido aí como profeta, mas esse cara é bom, ele é bom em revelação, ele pode ajudar. Aí o rei mandou chamar Daniel. Quando Daniel entrou no palácio, Belsazar apontou para ele, está em Daniel capítulo 5 essa história. Belsazar apontou para ele e disse, és tu ainda o mesmo Daniel? Ele disse, sim, sou eu o mesmo Daniel. E o que é que está escrito ali? Ali está escrito que tu vai morrer. O que é que está escrito ali? Ali está escrito que tu pesado foste na balança e achar de falta e vais morrer. E Deus vai tirar o reino de ti e vai dar para o outro. Você já viu que os profetas hoje só dão carro e casa, né, irmão? Eis que eu te digo, filho, vais ganhar uma casa, vais ganhar um carro, mas ninguém disse que você vai morrer. Cadê os profetas que querem matar as pessoas? Não tem mais? Cadê os profetas que diziam? Os profetas, irmãos, quando vinham numa cidade, eles vinham para apontar o desvio de caráter das pessoas. Os profetas, quando se levantavam, eles vinham para apontar o desvio de caráter. Quando entrava um profeta numa cidade, as pessoas já ficavam apavoradas. Hoje não, quando chega um profeta na cidade, eles fazem uma vigília. E vão lá porque vai ter um sapato de fogo lá, aleluia. Porque profeta só dá vitória, irmão, só dá bênção. Eu não sou um kamikaze. Eu não sou um cara que quer ver a noiva sofrer, não. Mas nós temos que voltar para o lugar de onde saímos. Amém? Nós temos que voltar para o lugar onde a igreja saiu do prumo. A igreja tem que voltar para o prumo. Então, querido, a igreja, ela não será respeitada pelos seus resultados, mas ela vai ser respeitada na terra se ela tiver o caráter de Cristo. Eu particularmente conheço igrejas grandes que não têm influência do céu, mas também conheço umas igrejas pequenas que estão fazendo um estrago no inferno. Um estrago. Por quê? Porque refletem o caráter de Cristo. Você pode dar resultados, não tem problema. Eu não sou contra resultado. Eu acho que todos nós temos que dar resultados. Mas o resultado, ele tem que ser a manifestação do caráter de Cristo. A glória de um líder é saber honrar alguém que ainda não manifestou seus resultados. Por isso que nós acreditamos em vocês, queridos.
E por isso desse seminário, porque nós acreditamos que dentro de você tem uma semente, e nós queremos honrar essa semente. Amém? Nós acreditamos que ainda tem pessoas na terra que querem fazer a diferença. Eu acredito, irmãos, que tem gente que não quer fazer exibicionismo, usar a unção para se mostrar. A unção não é para desfilar. Quando Davi tentou desfilar com a arca do Senhor num carro novo, a glória de Deus não é para você desfilar com ela, é para você usá-la para a glória de Deus. Não tente desfilar com a unção. Não tente fazer exibição com a unção. O que muitas vezes nós vimos pela televisão, irmão, é só exibição. Isso não quer dizer nada. Isso não é reino de Deus. Porque se milagres promovem somente uma igreja e uma pessoa, isso não é reino, querido. Reino não promove pregadores, promove a vontade de Deus. Deus não está preocupado em promover seu ministério. Ele quer promover o reino dele na terra. Ele quer estabelecer o reino dele na terra. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: eu honro a semente que está em você. Ainda que você não seja uma árvore, mas eu quero honrar essa semente. E por isso eu estou aqui nessa manhã, querido, com a equipe para honrar essa semente que está em você. E se você está aqui, querido, a gente não é a melhor igreja da cidade e nós não somos a melhor igreja do planeta. Nós só temos uma semente que nós acreditamos que ela pode vir para fora e pode germinar e pode dar frutos segundo a sua espécie. E por isso nós estamos ministrando sobre você. Nós queremos dar frutos segundo a nossa espécie. Independentemente se você é da igreja A, B ou C, nós trabalhamos para o reino. Não estamos construindo um ministério, estamos construindo uma geração. Amém? Uma geração. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor por isso. Não honre só depois que nasceu a árvore. Honre a semente. Amém? Honre a semente. Acredite nas pessoas agora. Deixa eu fazer um paralelo aqui da religião. A religião, querida, ela só produz hipócritas. O reino produz ele produz homens e mulheres verdadeiros. Não ideais, mas reais. A religião produz pedintes. O reino produz intercessores. Amém? E eles não vão para a presença de Deus só pedir, pedir. E ainda usa o versículo: pedir, pedir e dar-se-vos-á. A religião produz líderes. O reino produz pais espirituais. E o pai, você define o pai do líder porque o pai, ele sempre quer que o filho seja melhor do que ele. O líder é diferente do pai. O líder, ele tem o poder de perdoar as pessoas. O pai tem o poder de não se ofender. O pai não se ofende. O filho não deixa de ser filho porque reprovou na escola, porque bateu o carro, porque não deu resultados. Porque o pai, ainda que o filho não dê resultados, ele continua sendo pai. Porque ele não cuida das pessoas por causa dos resultados. Ele cuida das pessoas por causa da semente. Da semente que ele transferiu para aquela pessoa. Amém? Filhos, quem são os filhos? Os filhos são aqueles que carregam as suas sementes. Aleluia! Os filhos são aqueles que carregam as suas sementes. Então, querido, o nosso objetivo no Ministério Mevan é produzir o reino de Deus, propagar, promover o reino de Deus. Não é o nosso ministério. Financeiramente nós já poderíamos estar muito melhor. Nós já poderíamos estar muito melhor financeiramente. Deus tem nos dado, mas não tem parado na mão da gente. Alguns de vocês Deus vai levantar como pessoas estratégicas. Deus quer dar muito para você, mas só tem um motivo para isso. Para você ser provisão para quem não tem provisão. Para você ser voz para quem não tem voz. Para você ser mão para quem não tem mão. O reino, querido, a religião ela produz conceitos, o reino produz conhecimento. A religião já tem um conceito formado, o reino não. O reino ele trabalha
com conhecimento. Se ele conhecer uma coisa melhor, ele tem coragem de largar aquilo que era ruim e pegar aquilo que era melhor, desde que não quebre os princípios de Deus. A religião trabalha para manter a reputação. O reino trabalha para manter a integridade. Essa é a diferença. A religião se isola. Pode ver. É só Deus começar a levantar um homem na terra, percebe. Você percebe. Está na televisão, no rádio, nas cidades. Quando Deus começa a abençoar uma igreja e levantar ela, a tendência dela é se isolar, porque agora é só nós. A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola busca a sua própria ruína. O fato de Deus te dar, e se Deus estiver dando mais para você do que para os outros, não significa que você é melhor. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos dedicados. Os dedicados recebem mais. Mas por que recebem mais? Porque a tarefa deles é maior. A responsabilidade dele vai ser maior. Amém? Então Deus só tem um motivo para dar para você ser voz para quem não tem. Então não tente manter a reputação. Se você conseguir manter os dois, amém. Porque a reputação é a opinião dos outros a seu respeito, não é a opinião de Deus. Mas se você puder manter a integridade, tiver que fazer uma escolha um dia, fique com a integridade, amém? A religião produz avarentos, o reino produz provedores. A religião quer ver quem é maior, o reino quer ver quem melhor serve. A religião produz competidores e o reino produz discípulos. Você já viu? Eu já tive a desgraça de ir em cidades pregar, irmão, de pregar numa igreja, e quando o pastor daquela igreja descobriu que eu fui em outra igreja, de eles me ligaram e dizer assim: pastor, nós não queríamos que o senhor fosse pregar lá, porque se o senhor pregar lá, o senhor não prega mais aqui. Eu já tive a desgraça de participar disso e ter que pegar o telefone e chamar aquele pastor de menino, dizer: você é um guri pequeno, rapaz, você é um menino, você não sabe o que você está fazendo. Eu estou chamando você para o confronto. Amém? Confrontar a religião não é ser duro, não é ser grosso, é confrontar. A religião não se vence com oração, é com confronto. Tem gente, irmãos, que pensa que é o dono da cidade. Tem gente que pensa que é o dono da cidade. Você entra na cidade, tem que ir lá pedir a benção dele. Nós vamos trabalhar bastante. Eu estou sentindo que nós vamos ter muita coisa para fazer na terra. Vocês estão dispostos? Levante sua mão direita assim comigo. Você faz uma aliança comigo, com o céu, não comigo, com o céu, de propagar tudo aquilo que você receber aqui. Você faz uma aliança com o céu, da semente que Deus plantar em você, você sair pela terra e anunciar essa verdade. Você está disposto a se levantar como alguém que vai fazer a coisa acontecer, debaixo da verdade? Chega de exibicionismo, irmãos. Nós vamos nos levantar contra todos aqueles que lucram em nome da igreja. Nós vamos nos levantar contra toda mercantilidade que ganha milhões, usurpa a noiva e não usa esse dinheiro para a glória de Deus. Nós vamos nos levantar contra isso, irmão. Nós vamos levantar contra títulos, pessoas que estão firmadas nos títulos, não na função. Eu acredito sim que tem pastores, profetas, evangelistas, mestres. O meu ministério, por exemplo, é apostólico, mas isso não é um título, isso é uma função que Deus te deu. Nós vamos levantar, tem pastores que você vai cumprimentar e dizer: Pai do Senhor. Pai do Senhor não, pastor. Daqui a pouco o cara é vice-deus. Nós vamos nos levantar contra isso, irmãos.
Nós estamos nos preparando para nos levantar contra isso. Eu sei que nós vamos ter muito trabalho, mas nós estamos dispostos a levar pedrada, não tem problema. Porque só vê o céu aberto, como Estevão viu, quem confronta a religião. Quem confronta a religião, você pode ter certeza, você vai ver o céu aberto sobre a tua vida, sobre a tua cidade, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. A religião só produz competidores. Sabe qual é a prioridade da religião? Ela trabalha pela necessidade. O reino não. O reino trabalha pelo propósito. A religião faz prosélito com a necessidade das pessoas para encher o templo. Irmão, eu acho aquilo ridículo. Eu acho isso ridículo. A igreja quer dar cesta básica. A igreja dá cesta básica, mas ela faz um culto e diz: só ganha cesta básica quem vier no culto. O cara está passando necessidade, mas para ganhar a cesta básica tem que vir no culto. Que é isso, gente? A religião faz prosélito com a necessidade das pessoas para encher seus templos. Olha, vem a noite que você vai ser curado e vai ganhar uma cesta básica. Vem no culto do milagre. Não, querido, você é a igreja, você é o milagre. Amém? Aleluia! Os milagres foram feitos para as ruas, não para os templos. Amém? O fato de nós termos um templo para nos reunir não significa que nós temos que atrair tudo para ali, não. Nós estamos nos reunindo ali para atacar lá fora. Amém? O amor se expressa nas ruas, não nos templos. Nos templos é fácil, a gente está tudo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, e pega na mão do irmão e canta e diz: como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Quero ver você pegar o piolento lá na rua, beijar o piolento, abraçar a prostituta e dizer: como é preciosa, irmã. Chama ela de irmão, sem cair nas garras da pombagira. Que tem uns que vão e já ficam, né, irmão? Aí diz assim: o diabo me deu uma rasteira. Não, irmão, você estava doido para ir lá. Ó, não esquece, sai do coração. Amém? Pedro e João, quando passaram pelo paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3, eles disseram assim para o paralítico: olha, cara, por que você não vem aqui na terça da vitória? Tem um culto aqui na terça-feira que é muito forte. Não, na quinta do milagre. Não, eles olharam para o paralítico e disseram assim: ó, olhe para nós. Olhe para nós. Quando é que nós, como igreja, vamos dizer para as pessoas lá na rua: olhe para nós, nós queremos orar por vocês? E o mais interessante é que Pedro e João disseram assim: ó, olhe para nós. O paralítico olhou e ele disse ser curado. Ele foi curado. Quando ele foi curado, houve um rebuliço no templo, irmão. Começou a entrar gente no templo. Disse: olha, tem 2 caras fazendo milagre lá dentro do templo. Aí quando vieram tudo para Pedro e para João, aí Pedro e João olharam para todo mundo e disseram: não olhe para nós, como se nós tivéssemos feito isso. Olhe para ele. Ou seja, na hora da responsabilidade eles disseram: olhe para nós. Na hora do resultado eles disseram: olhe para ele. Ele que fez, não foi nós. A igreja faz o contrário. Na hora da responsabilidade ela diz assim: ó, não olha para mim não, eu sou homem, olha para Jesus. E mas na hora do resultado só: irmãos, eu orei e o irmão foi curado, porque eu tenho o dom. Eu tenho a unção, porque você vai vir, eu vou orar, e você vai ficar curado. Eu vou agora jejuar, e eu o que, cara? Eu o que? Olha para o irmão que está falando: eu o que? Diga-se para ele: você não foi chamado porque você é, você foi chamado porque você não é. Porque Deus só chama as coisas que não são, para confundir as que são. Amém? Então você não foi chamado porque você é bom, você foi chamado porque você é ruim.
Alguém disse para mim, pastor, isso que o senhor faz não é um leão, é um porco. Eu digo, meu Deus. Então eu vou fazer o leão. Tá bom esse leão? Assim não, né? Tá fraquinho, né? Alguém tem um leão melhor do que eu? Isso é um pitbull, não é um leão, irmão? O Júnior tem um leão aí, não tem? Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Todo mundo que anda com Deus deixa de ser, mas o cara quer andar com Deus e quer ser. Deus te chamou pela tua incompetência, irmão. Não foi porque você é bom. É que você não servia para mais nada. Deus disse, eu vou usar esse cara no ministério. Você tentou de tudo na vida e não deu. Aí vem para a igreja e pula o peito e pensa que é alguma coisa. Você não deu certo em lugar nenhum, você não deu resultado, você não deu nada na vida. Aí Deus diz, vou ajudar esse coitado. Irmão, Deus te chamou você porque você não é. Ele só chama as coisas que não são. Por isso, não tente ser na presença de Deus. Amém? A religião atrai tudo para um lugar só. A religião atrai tudo para o templo. O reino não. O reino se prepara no templo e leva tudo lá para fora. Igreja, querido, a palavra êxito vem da palavra êxodo, sair, tirar. Eclésia, tirados de dentro para fora. Amém? Quando nós nos reunimos aqui é o templo. É o templo? Não, o templo é você. A igreja é você. Amém? O fato de nós atrairmos as pessoas para aqui é para treinar as pessoas para que elas vão. Amém? Amém? Nada pode parar, querido. Pedro e João não disseram, entra no templo. Eles disseram, olhe para nós. O levita e o sacerdote, quando viram aquele homem caído no chão, a Bíblia diz que eles passaram de longe assim, né? Passaram de largo. Por quê? Porque a ideia que eles tinham era de templo. Eu sou levita, eu sou sacerdote, eu só trabalho no templo. Não, eu não só trabalho no templo. Eu trabalho fora do templo. Amém? Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse, ser tu uma bênção. E o fato de nós nos reunirmos num lugar, quando nós estamos juntos para receber, para ser treinado, para afiar as nossas espadas. Irmão, Deus só trabalha com pedras vivas. Amém? Quando o reino de Deus treina você, o reino de Deus ele está dando conhecimento para você. O fato de você estar aqui nesses dias não é para pregar nada que você não sabe. Mas não é só para treinar, é para equipar. Equipar é dar as ferramentas. O nosso trabalho não é só transferir conhecimento, é dar ferramentas. Cada um de nós tem uma semente que produzirá segundo a sua espécie. Então Deus deu uma semente para o Ministério Mevan. E nós queremos produzir essa semente segundo a nossa espécie, independente de qual ministério ou de qual igreja você congrega. O nosso objetivo não é tirar você da sua igreja porque a sua igreja está errada, viu, irmão? O nosso objetivo é dizer o quê? Que nós queremos produzir. Você vai ser plantado num lugar
Quem aqui vai para a sua igreja e vai trabalhar com trabalho social na sua igreja? Irmão, trabalho social é diferente de socialismo, né? Ou seja, não é só dar cesta básica para trazer as pessoas para o culto. É transformar o lugar que você está, amém? Amém? O segredo do ministério é conhecer suas limitações e saber que Deus não deu tudo para você. Então, quando Deus não deu tudo para mim, o que é que eu faço? Eu saio para aprender com alguém que tem alguma coisa que eu não tenho. Quantos seminários eu vou? Eu vou para quê? Para equipar aquilo que eu sei. Porque se eu não aprimoro o que eu sei, é porque eu não aprendi como devo. Quem aprimora o que sabe é porque aprendeu como deve. Eu tenho que aprimorar sempre o que eu sei. A prioridade do reino é o propósito de Deus. A salvação, querido. Ah, mas eu sou salvo. A salvação salva, mas não converte. O que converte é o processo. A religião, ela está preocupada só com a salvação. Mas Deus me salvou para salvar. Deus me levantou para levantar. Deus me tirou para tirar. Amém? Você lembra que a igreja que Deus tirou ela, o povo que Deus tirou do Egito, foi para o deserto. A preocupação deles no deserto qual era? Era comer, beber água. Porque a religião, ela está preocupada com maná. Ela é a igreja do deserto. Já viu quantas igrejas nós temos no Brasil hoje que só se preocupa com o pão? As pessoas estão lá no templo cheia de fotografias, cheia de documentos, orando para Deus dar vitória nisso, dar vitória naquilo, dar vitória. É a igreja do deserto. Ela só quer o pão. Já viu? Fazendo campanhas em cima de campanha. Acaba a campanha do ferro, vem a da ferradura. A da ferradura, daí vem a das 7 portas abertas. Acaba das 7 portas abertas, vem a das 7 chaves. Acaba das 7 chaves, vem a dos 7 ribeiros, a dos 7 pulinhos, dos 7, tem tudo. Por quê? Porque essas pessoas, elas são alimentadas assim. O dia que esses ministérios parar de fazer suas campanhas, as pessoas vão embora. Porque é culto feito para pessoas, não para Deus. O dia que nós pararmos de fazer culto para pessoas e fazermos culto para Deus, Deus virá e as pessoas virão também. Agora, a forma que nós atraímos as pessoas é a forma que nós vamos ter que alimentá-las para o resto da vida. Então não adianta você atrair pessoas com azeite de Israel, com um lenço ungido. Pastor, isso dá certo? Claro que dá. Eu estava agora em Portugal, eu estava há um mês atrás em Lisboa, uma mulher que não era crente, a funcionária dela, de um dos seus restaurantes, me procurou na igreja e disse: pastor, minha patroa, ela não é crente, ela é incrédula, não aceita oração, idólatra. Ela fez uma cirurgia agora, o médico abriu ela, mas nem fechou, porque ela está podre por dentro e ela vai morrer. E eu queria que o senhor orasse por ela. Na hora eu estava com a mão no bolso assim, botei a mão no meu lenço, daí eu peguei assim, disse: ó, eu vou orar nesse lenço, você vai levar e vai dar para alguém chegar até ela e pedir para ela botar em cima do câncer. E fiz isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim como Paulo ungia os lenços e tal. Eu dou para essa moça e ela vai levar para sua patroa. 2 dias depois ela veio na igreja onde eu estava pregando, chorando, desesperada, porque a mulher, ela deu um lenço para um funcionário que era mais chegado à mulher, a mulher levou até essa mulher, uma mulher muito rica. Ela disse que botou o lenço em cima assim do peito dela, onde estava, e a mulher foi curada. Escute, irmão, isso é muito sério. Aí ela ficou apavorada. 3 horas da manhã, onde tinha feito a cirurgia, naquele buraco da cirurgia, começou a sair coisas de dentro dela. Aí ela ligou para a moça que trabalhava com ela, a funcionária, disse: olha, eu estou aqui na minha casa, eu botei aquele lenço, está saindo umas coisas de dentro de mim, o meu quarto está tudo azul. Na hora, sempre que eu estou num culto que eu vejo coisas azul, começa a ficar tudo azul nos meus olhos, eu percebo que Deus vai curar naquele dia.
É uma manifestação minha, particular. Eu comecei a chorar e disse: ela foi curada. E a mulher falou: eu até rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. Irmão, Deus é lindo demais, não é? Ele é maravilhoso. Aí pronto. E agora? Eu vou chegar em casa, voltei para o Brasil. Irmão, eu vou fazer uns lenços ungidos e vou vender na igreja. Eu estou pensando seriamente em fazer uns 500 lenços e vender R$1.000 cada um. Mas é isso que as pessoas estão fazendo. Irmãos, uma experiência não determina uma doutrina. Você teve uma experiência, aquilo não é doutrina, a doutrina é a palavra de Deus. Você ungiu alguém com óleo, foi curado, foi, mas o óleo não é ungido, ungido é você. Você é ungido de Deus. Jesus um dia cuspiu na boca do cara para destravar a língua, mas ele não saiu cuspido em todo mundo, foi um dia. As pessoas pegam uma manifestação e transformam numa doutrina. E aí vai criando um povo supersticioso na igreja. Um povo religioso que acredita em coisas ungidas, mas não conhece a palavra. A igreja precisa se libertar disso. Quantos vão se levantar no Brasil para confrontar essas coisas? A igreja do deserto, irmão, ela quer maná. Mas a igreja do reino, a prioridade dela é entrar na promessa e derrubar os gigantes. Essa é a igreja da terra prometida. É a igreja que ela não quer o pão, ela quer a semente. Eu quero fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo, ele te acompanha ou ele te governa? O que é que o Espírito Santo faz na sua vida? Ele te acompanha ou ele te governa? Você faz o que ele quer ou você espera que ele faça o que você está pedindo? Porque se ele te acompanha, você ficará dando volta no deserto. Deus ia junto com eles. Mas se Deus ia junto, por que Deus não levou eles direto para a terra? Porque Deus não governava, Deus só acompanhava. Por que as pessoas estão na igreja e a vida delas não muda? E tem um que chegou antes de ontem na igreja, a vida já mudou. Porque para uns o Espírito Santo acompanha, para outros ele governa. Você só vai ter tudo de Deus quando ele tiver tudo de você. Mas se ele te governa, você caminha para o alvo, para o propósito de Deus. O Espírito Santo não é um acompanhante, ele é um governante. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando eles entraram na terra, o Espírito Santo disse o quê? Para Josué: dá voltas ao redor do muro de Jericó. Você já viu que a religião ficou dando volta no deserto. E o reino, Deus disse o que para Josué? Dá 7 voltas ali, todo dia uma. E no último dia tu dá 7. Irmão, a religião ela copia o reino. Eles ficaram 40 anos dando volta no deserto e não entraram no propósito. Quando chegaram na terra, Deus mandou dar 7 voltas ali que vai cair. Pronto, acabou. Porque a igreja do reino, ela dá volta também, mas ela trabalha com um propósito. Amém? Você percebe que Jesus ficou 40 dias no deserto, porque Deus estava governando ele. O povo ficou 40 anos. Você vê um paralelo? Amém? O reino, querido, separa aquilo que é daquilo que parece ser. Uma pessoa que começa a caminhar no reino, a Bíblia vai ficando diferente para ela. Pastor, então está errado eu usar a estratégia terrena? Não. Você pode usar a estratégia da terra, desde que o modelo seja do céu. Amém?
Você pode usar estratégia? Pode, mas desde que o modelo seja do céu. Não construa algo grande que seu caráter não possa sustentar. É melhor você ser responsável pelas pequenas coisas que Deus te deu do que pelas grandes que você quer fazer e seu caráter não sustenta isso. Deus ama a todos, mas honra os que são maiores por dentro. Amém? Mateus capítulo 7. A Bíblia fala de duas portas, 2 caminhos, 2 fundamentos. Você já viu? Tem 2 portas, 2 caminhos e 2 fundamentos. A casa da areia e a casa da rocha. A porta larga e a porta estreita. Deixo-vos 2 caminhos. A religião aponta para a mesma coisa. Você já viu? Não andeis ansioso, o que comeremos, o que vestiremos. A religião só aponta para isso. A religião aponta para a necessidade. A igreja da religião, ela quer suprir sua necessidade. A igreja da religião diz assim, ó, vem domingo, irmãos, faz a campanha aqui, Deus vai prosperar a sua vida, vai prosperar seu ministério. A igreja da religião, ela só faz promessas sobre a sua necessidade. Ela atrai você porque você tem necessidade, não porque você tem propósito. E as pessoas ficam ao redor do pastor, ao redor do altar de Deus, cheio de fotografias na mão, cheio de processos do fórum, cheios de roupas para ungir. Elas ficam o dia todo, e você pega aquela roupa, já tem cheiro de óleo, porque unge todo dia. Porque a religião, a igreja da religião, ela só aponta para uma necessidade. O que comeremos? O que vestiremos? E os pregadores atraem as pessoas pelas necessidades. A igreja da religião quer suprir sua necessidade. A igreja do reino, ela quer suprir a necessidade do rei, não a sua. A próxima geração, querido, ela não deve ser a nova. Se é nova é porque nós falhamos em transferir o que recebemos do Senhor. Hebreus diz que se algo novo acontece, invalida o velho. Nós deveríamos dar continuidade, não criar algo novo. A igreja do deserto, ela tem o corpo livre, mas a mente de escravo. Foram libertos do Egito, mas a mente é de escravo. O lugar, querido, não define a sua natureza. Você pode ser liberto e não ser livre. Ser liberto é instantâneo, mas ser livre é um ato progressivo, é um hábito progressivo. Todo dia você vai aprendendo que você precisa se libertar de alguma coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. À medida que eu vou conhecendo a verdade, ela me liberta. Conhecereis a verdade e ela vos... Então, por isso que eu digo que a Bíblia vai ficar diferente para você. Não porque a gente é melhor do que todos, não. É porque tem algumas verdades que Deus nos confiou, que nós gostaríamos de compartilhar com você acerca do reino de Deus, para que a gente descubra o nosso trabalho como igreja na terra, o que Deus nos chamou para fazer. Tem muita gente salva, mas que ainda não é livre. Mas quando Ele pediu para que vocês fossem, quando Ele disse assim, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Você foi liberto para a liberdade, para aprender a viver isso. O reino, querido, ele é uma transformação de mentalidade. Ele quer mudar as pessoas. O reino, e tem uma coisa, só o que pode mudar as pessoas é a presença de Deus. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus não quer só te acompanhar, Ele quer te governar, amém? Não use a necessidade das pessoas para manipulá-las. Não manipule as decisões das pessoas. Trabalhe no entendimento delas, não na necessidade. Trabalhe para trazer entendimento às pessoas, não só para suprir a necessidade. Mas vocês não dão comida para morador de rua? Sim, mas antes de dar comida nós damos a palavra de Deus. Ministramos com eles o culto. Talvez num desses dias, né, Júnior, a gente possa ir ali no meio-dia para eles participarem, né? A gente dá a comida, sim, mas a gente está ali pregando o evangelho todos os dias. Só, querido, essa não é a sua vida.
Provar para ele que essa não é a sua vida. Essa não é a sua vida, não é a sua vida. Porque, irmão, nosso objetivo não é libertar das drogas. Isso o Narcóticos Anônimos faz. Isso o CADS, AD faz. Isso o Alcoólatras Anônimos faz, o AA. O nosso negócio não é só libertar. Nosso negócio é libertar e transformar. E que aquele homem seja um homem liberto e transformado. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não tem refrigério, querido. Amém? E o que é um refrigério? Refrigério é aquilo que você recebe num processo de cansaço. Como Gileade, tem uma música que diz: há um bálsamo em Gileade, né? Gileade era uma cidade que ficava bem no meio do deserto. Então as pessoas, elas caminhavam no deserto. Caminhavam. Quando chegavam em Gileade, elas passavam um bálsamo no pé, porque o deserto rachava o pé delas todos, por causa da areia quente. Então por isso tem aquela música: há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Está na Bíblia, Jeremias fala de Gileade. Era um bálsamo que se passava no pé. Ali em Gileade, quando eles atravessavam o deserto, em Gileade eles paravam para fazer algumas coisas. Eles paravam para preparar suas espadas, para, como é que chama? Afiar as suas espadas. Tomavam um banho e passavam um bálsamo no pé. Gileade era um lugar de refrigério. E a presença de Deus é que vai trazer refrigério para nós, querido, nessa jornada de confronto contra a religião. Olha o versículo seguinte, o versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que os céus o contenha ou o retenha até o tempo da restauração. Até o tempo do quê? Restauração do quê? Todas as coisas. Até que venha o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Todas as coisas apontavam para Jesus. A presença de Deus trará refrigério, querido. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade desprovida de virtude. Você já viu? Isso é uma palavra de Deus. O homem ficou ruim, mas Deus já sabia disso. Se você ler 2 Timóteo, deixa eu ler para você. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pois a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeição natural e irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos e orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo, olha aqui, isso aqui é perigoso, isso é perigoso, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te destes. Aparência de piedade, ou seja, ele é tudo isso, mas é camuflado, é escondido dentro de uma roupa de santidade. Tem uma aparência de piedade, você olha, você diz: não, esse cara é santo. Esse cara é santo. É só aparência, irmão. Por isso essa geração vai dividir o exibicionismo, amém? Amém? Jesus dividiu o judaísmo, Lutero dividiu o catolicismo, os pentecostais dividiram o tradicionalismo, e nós vamos dividir o exibicionismo. A igreja da exibição
ela vai acabar em nome de Jesus. Ela vai ter que voltar a cavar poços no deserto. Ela vai ter que voltar a fazer as coisas que Deus mandou ela fazer, amém? Irmão, a sociedade perdeu valores sobre família, sobre cultura, educação, governo, liderança, sobre igreja. A sociedade perdeu o que é filhos. Hoje, em nome de um capitalismo, irmãos, o marido trabalha fora e a esposa trabalha fora também, porque a vida ficou cara, os dois precisam trabalhar. A vida ficou muito cara. Aí tem os filhos. Os filhos não é criado nem pelo pai nem pela mãe. E quando a Bíblia diz assim, filho meu, receba os ensinos da tua mãe e não desprezes o mandamento do teu pai. Irmão, o pai manda, mas quem ensina é a mãe. Aí a mãe não está, porque nesse capitalismo caro, nesse capitalismo onde nós temos que avançar, comprar, e nós temos crédito, porque hoje você pode comprar em 70 vezes, aleluia. Então os dois vão trabalhar fora, ganha a criança é criada com a avó, com a tia, ou na creche. E aí quando essa criança chega em casa, o pai e a mãe passaram o dia inteiro sem vê-la, e essa criança chora quando ela quer alguma coisa, e o pai e a mãe dizem, dá para ele. Então eles trabalham pela necessidade do menino. Então tudo que o menino chora, ele ganha. Eles vão criando aquela criança debaixo de um hedonismo, de prazer. Por quê? Para compensar a ausência, a gente ficou o dia todo fora. Então essa criança cresce desconhecendo na vida uma coisa chamada limites. O que é limites? Então você acha que quando essa criança cresce, ela se torna um adulto, ela vai para a igreja, você acha que ela vai ver Deus como um pai? Você acha que ela vai, quando ela vir para a igreja, ela vai pedir o que para Deus? Eu quero, porque meu pai me dava. Ela só conhece a Deus de prazer. Então a religião está cheia disso. A igreja está gerando um povo hedonista, um povo de prazer, um povo que vai para a igreja por causa da sua necessidade, não da vontade de Deus. E a culpa de quem é? É nossa, porque nós criamos os nossos filhos assim. Então nós não vamos ter uma próxima geração. Deus vai ter que levantar uma nova geração, porque nós falhamos. Quem ensina é a mãe. Quem manda é o pai. A mãe ensina que o pai manda. E quando a mãe não está em casa para ensinar isso, a criança cresce sabendo, cresce sem saber quem é que manda. E ela vai se tornando hedonista, uma criança gerada pelo prazer. Quando ela vem para a igreja, essa é a figura que ela tem do pai. O pai que dá. Então eles vêm para a igreja, continuam se prostituindo, continuam se masturbando, continuam roubando, continuam mentindo. Por quê? Porque meu pai me dá. Aí a sociedade vai sendo formada, uma sociedade que vive conhecimento sem caráter. Nunca tivemos tão boas faculdades, nunca tivemos tantas faculdades como temos agora, querido, e nunca tivemos tantas pessoas ignorantes acerca de Deus. Todo o avivamento do passado gerava uma universidade, você sabia? Quando havia um avivamento, aquele avivamento, o fruto daquele avivamento era uma universidade. Hoje nós temos conhecimento sem caráter. Nunca tivemos tantos profissionais incapazes. Se formam numa escola, mas não se formam na vida. Temos riqueza sem trabalho. Nunca se enganou tanto como se engana agora, irmãos. Esses dias eu conversava com uma pessoa e disse que eu ia vender meu carro, mas primeiro eu ia dar uma ajeitadinha nele, arrumar motor, arrumar isso, arrumar aquilo. O cara disse, você não vai vender? Eu digo, vende a si mesmo. Eu digo, cara, se eu semear um carro com motor ruim para alguém, você acha que eu vou colher o quê? Mas hoje, irmãos, o mundo vive uma riqueza sem trabalho, sem... O negócio é ganhar dinheiro fácil. Não se tem mais prazer pelo trabalho. Essa é a sociedade que nós vamos gerando. Vive-se prazer sem consciência. O negócio é prazer.
mas não se tem consciência. Irmão, o seu conforto não pode virar um desperdício. O seu conforto não pode virar desperdício. É bom ter coisas boas, claro que é, eu gosto delas. Mas o conforto não pode virar um desperdício. Vivemos prazer sem conhecimento, vivemos política sem princípio. Fala para mim, pode se acreditar em político hoje? Hein? Não pode, irmãos. Isso não é democracia, não. Isso é demoniocracia. Isso não é democracia, querido. Vivemos comércio sem integridade. É um comércio sem integridade. Tem pessoas que vendem carros, irmãos. Eles macaqueiam o carro, põem o carro no macaco, engatam a ré para diminuir o velocímetro, para andar para trás, para quando vender aquele carro, a pessoa pensar que aquele carro andou pouco. Nunca se comprou e se vendeu tanto, mas sem integridade. Você compra um produto hoje e você tem que orar na hora, irmão, porque você não sabe o que você está levando para casa. Depois é dias para você conseguir trocar isso. O comércio é feito de um jeito para que você desista do seu direito. Você põe uma conta telefônica na sua casa e quando a conta vem demais, você tenta reclamar, você não consegue falar com ninguém. E você entra no 0800, 0600, 01000, sei lá. E um empurra para o outro, e um empurra para o outro, e depois de 10 minutos você desiste. E você prefere pagar. Isso é comércio sem integridade, irmãos, porque o governo da terra é imundo, é corrupto. Por isso que nós temos que orar para que venha o reino de Deus sobre tudo isso. Daniel já havia profetizado que uma pedra viria do céu e daria contra a estátua e destruiria o governo do homem. Nós vivemos ciência sem humanidade. Nunca se descobriu tanto na ciência. Consegue-se clonar uma pessoa, consegue-se tirar o órgão de uma pessoa e dar para outra, mas por conta disso estão sequestrando e matando pessoas para tirar os seus órgãos e dar para quem tem dinheiro, que está pagando. É uma ciência sem humanidade. Vivemos uma liderança sem submissão. O papo hoje é: eu não sirvo homem, eu sirvo a Deus. Não, querido, você serve homens. O fato de Deus te dar autoridade não é para governar sobre pessoas, é em favor de pessoas. Quanto mais alto você estiver, mais você vai ter que servir. Quanto mais autoridade você tiver, menos você vai querer usar. Aleluia. Vivemos num tempo de educação sem moralidade. Você liga a sua televisão 2, 3 horas da tarde, tem pessoas transando na televisão 3 horas da tarde, irmãos. Na minha época passava o Vila Sésamo, o Garibaldi, o Mapechão. Hoje os caras estão transando na televisão 3 horas da tarde e chamam isso de educação. Educação é cultura. É cultura, sim. Hoje pais e filhos vão comprar drogas juntos. Mães saem de casa para os seus filhos transar com o namorado. E nós chamamos isso de sociedade. Isso é uma sociedade imunda, irmãos. Imunda, é um povo imundo. Jesus vai dar cabo disso em nome do Senhor. Vivemos ministério sem responsabilidade. Hoje a ideia é abrir igreja. Vamos abrir um trabalho. Para quê? Qual é o objetivo? Vivemos um cristianismo sem sacrifício, cristianismo sem cruz, um cristianismo de entretenimento, onde os entretenimentos estão roubando a alegria da salvação. O cara é alegre hoje não é porque ele é salvo, ele é alegre porque ele está ganhando alguma coisa com isso. O cristianismo está gerando algo para ele. Essa semana um pastor conversava comigo, um pregador, ele dizia que foi convidar um pregador para ir na igreja dele. O cara abraçou ele, disse: "Oh, legal, vou mesmo. Quanto é que você vai me dar?"
Irmão, esse cara tem que morrer, tem que matar esse cara. Esse cara não é pregador, não. Jesus tem que dar uma espadada nele, acabar com a raça desse povo, irmãos, que está roubando a igreja. Isso é roubo. Eu vou pregar na sua igreja, tá, mas quanto é que você vai me dar? Você pode me dar 1.000 por noite? Aí o cara levanta a mão na sua igreja e diz: é isso que eu estou sentindo o poder de Deus. Não, irmão, está sentindo o poder de mamão. Já ganhei mais 1.000. Jesus tem que acabar com essa gente, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho mais coração nem para orar para se converter. Senhor, ora para converter eles. Não, eu já oro para Deus derrubar. Senhor, acaba com essa raça. Eu não tenho mais coração de dizer: Deus, Senhor, coitados, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe sim, irmão. Eles sabem o que estão fazendo. Estão roubando a igreja de Jesus. Você que é pastor, quer fazer avivamento? Faz com o seu diácono. Faz com aquela irmãzinha. Sabe aquela irmãzinha que trabalha de faxineira o dia todo para sustentar seus filhos? Chama ela para cantar na igreja. Ela tem propriedade para cantar, meu irmão. Sabe por quê? Porque ela está fazendo algo. Aleluia. Você pode, se você disser para ela assim: você vai cantar domingo, ela passa 3 dias sem dormir, apavorada, porque domingo ela vai cantar. Chega, irmãos, de sensacionalismo. Chega de exibicionismo. Chega, irmãos. Recentemente, numa dessas grandes conferências de avivamento, um pregador pegou uma coisa e disse: olha aqui o que essa mulher vomitou, olha aqui. Irmão, você olhava assim pelo vídeo, parecia uma cobra, uma serpente. Aí todo mundo: Aí chega bem perto para ver a armação de um óculos. Alguém pisou num óculos, alguém caiu, deixou cair um óculos, aqueles óculosinho marronzinho, parecia uma cobrinha, aqueles molinhos. E ele pegou e falou assim: olha aqui. Nós temos que nos levantar, querido, contra essas coisas. Chega de enganadores nos púlpitos. Chega de promover religião. E as pessoas são fanáticas, irmãos. São fanáticas. Elas pagam por isso. Tudo isso precisa ser restaurado. E a Bíblia diz que a presença de Deus vai trazer uma restauração de todas as coisas. Amém? A presença de Deus vai trazer uma restauração de todas as coisas. Não é a presença do ímpio que destrói uma cidade, é a ausência do justo. Se você não se levantar, você não vai provar o que Deus tem. Amém? Amém? A igreja precisa ser restaurada. Os céus estão retendo Jesus para o tempo da restauração de todas as coisas, diz a Bíblia. A igreja passará por um tempo de restauração e será de tudo. Amém? Se você ler Apocalipse, no capítulo 3, você vai ver 7 igrejas. Amém? Eu vou passar rapidinho com você, capítulo 2. Você vai ver a igreja de Éfeso, né? Essa igreja é a igreja de Éfeso, a igreja decadente. Por que ela é decadente? Porque você percebe que ela perdeu o primeiro amor. As 7 igrejas do Apocalipse, elas representam os 7 períodos da igreja na terra. A primeira foi a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, se tornou decadente. Essa igreja viveu do ano 1 até o ano 100, mais ou menos. Depois você vai ver a igreja de Esmirna, teologicamente considerada como a igreja perseguida, a igreja que viveu do ano 100 ao ano 315, 312. É a igreja que perdeu a força. Claro, se perde o amor, perde a força, irmão. Depois você vai ver a igreja de Pérgamo, uma igreja considerada uma igreja mundana, uma igreja que viveu do ano 312 ao ano 600. Depois você vai entrar na igreja de Tiatira, a igreja considerada como profana,
A igreja que viveu do ano 600 até um ano de 1715. Profanou o altar. Depois ela chega em Sardes, no capítulo 3. Teologicamente considerada como a igreja morta. A igreja do ano de 1700 até 1750. Você já viu aqui a decadência? Perde o amor, fica fraca, se torna mundana, se torna profana e morre. Aí na igreja de Filadélfia você vai ver um reavivamento. É a igreja considerada como a igreja missionária, a igreja de John Hus, John Bunyan, Charles Finney, John Wesley, a igreja de Lutero, a igreja do reavivamento. Sei que tu tens pouca força, mas contudo guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Amém? Essa igreja viveu no ano de aproximadamente do ano de 1700 até hoje. Só que de hoje em diante começa a igreja de Laodiceia, que é o 7º período da igreja. Não vai ter outro, você percebe que não vai ter outro. Dali começa o arrebatamento. A igreja Laodiceia. E qual é o pecado de Laodiceia? A igreja apostata. Pensas que és rica, pensas que não te falta nada, mas eu te digo que tu és miserável, cega, pobre e nua. Irmão, não ter não é tão ruim. Não ter e pensar que tem é pior do que não ter. Porque se eu não tenho e sei que eu não tenho, eu faço alguma coisa para ter. Agora, se eu não tenho e penso que eu tenho, esse que é o problema das nossas igrejas hoje. Não tem e pensa que tem. Pensas que é rica, pensas que não te falta nada, pois eu te digo que tu és miserável, cega, pobre e nua. Mas aconselho-te que de mim compre ouro puro, para que sejas realmente rica, colírio para os teus olhos, para que tu vejas realmente a vergonha da tua nudez, e compre vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. E aqui acaba o período da igreja na terra. Só que se você ler capítulo, se você olhar para essa igreja aqui, o Senhor está dizendo para ela: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. O Senhor está dizendo assim, tem tempo para essa igreja, tem condição para ela mudar. Amém? Ela só precisa abrir as portas para o evangelho verdadeiro e genuíno. Amém? Irmão, você pode usar todas as estratégias que você quiser de evangelismo. Faça tudo isso que você puder, mas não deixe ela ficar apostata. Deus quer restaurar, e vai ser uma restauração de tudo. Vai ser uma restauração do mover profético, uma restauração de prosperidade. Joel fala disso. O que comeu o gafanhoto cortador, o que comeu o gafanhoto devorador, o migrador, o destruidor, será devolvido, será restituído. Vai haver uma restauração de família. Malaquias diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vai haver uma restauração de ministério. A chuva vai voltar, Jezabel vai cair. Amém? Amém. Mas convém que os céus o segure até que haja restauração de tudo. Quem é que vai trazer restauração? É você. Mas não é a presença de Deus, pastor? Sim, ela está onde? Onde é que está o reino? Lucas 17:20 diz o quê? O reino não vem com aparência visível, não está naquela igreja, não está na outra, não está ali, não está lá. O reino dos céus está dentro de vós. Quem é que vai trazer restauração para a terra? E quando nós cantamos venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, te manifesta em mim. Por que Jesus não voltou ainda? Tem que haver um reavivamento de restauração. Restauração, irmão, não é só de crescer, não é só igreja grande. É uma grande igreja. Igreja grande é diferente de uma grande igreja. Igreja grande é aquela que tem mais gente. Uma grande igreja é aquela que está fazendo a vontade de Deus. Vai haver um mover profético. Vai haver a restauração do mover profético. Ontem eu li essa palavra. Abra aí comigo Isaías 40, eu preguei sobre isso ontem. Isaías 40, aleluias. Isaías 40, oh aleluia.
Então a igreja não precisa ser grande, não, ela precisa ser perfeita. E quando é que ela é perfeita? Anda na minha e ser perfeito. Quando é que ela é perfeita? Quando ela anda na minha presença. Por quê? Ser perfeito não é ser ausente de defeito. Ser perfeito é andar com Ele, porque a perfeição dele cobre toda a nossa imperfeição. Vamos lá. Isaías 40 diz assim, ó, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é a voz que clama no deserto? Foi João Batista, foi Elias, e agora é você, querido. Nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Elias que virá nos últimos dias é a unção de Elias que vai vir sobre você. O que é que Elias fez no altar? Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Ele subiu no Carmelo, restaurou o altar, orou e Deus mandou fogo. As pedras do altar representam a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus está restaurando o altar e está usando os Elias para isso. Quem são os Elias? A unção que estava sobre João Batista, a unção que estava sobre Elias, agora está sobre você. Nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias. Não é que Elias vai ressuscitar, irmão. Aquela unção virá sobre você. A unção de orar e dizer chuva, para. A unção de orar e dizer chuva, volta. A unção de orar e restaurar o altar do Senhor. A unção de orar e o fogo descer. A unção de orar e fazer com que a viúva coma, fazer com que o órfão coma. Elias foi para a casa da viúva e para a casa do órfão. Antes de mandar fogo do céu, ele teve que ir na casa da viúva e do órfão. Por quê? Porque essa é a verdadeira religião, aquele que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não, gente, eu estou meio doido já. Deus é lindo, Ele é perfeito. Primeiro Elias se separou com Deus, passa um tempo com Deus. É isso que você tem que fazer. Se desvencilhe da religião e fique com Deus. Depois, Elias, agora eu vou te usar, mas antes, cuida do órfão e da viúva. Vai lá dar comida para eles. Vai lá cuidar dos moradores de rua. Vai lá cuidar das prostitutas. Vai lá, dá comida para eles. Essa é a verdadeira religião. Você viu que é um processo? Passa um tempo com Deus, passa um tempo com a verdadeira religião, e depois pode subir no monte e orar, porque o fogo vem, meu irmão. Pode subir, levanta a mão, porque Deus manda. Passa um tempo com as pedras, restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olha aqui, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Quando perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Todo vale será exaltado, e todo monte e o outeiro será batido, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. E a glória do Senhor se manifestará. Quando é que a glória do Senhor se manifestará? Quando o que é escabroso for aplanado, quando o monte, o orgulhoso for abatido, quando o humilde for exaltado, quando o que é tortuoso ser endireitado. Por isso que os céus estão retendo a glória do Senhor que se manifeste. Por isso que as igrejas não têm mais poder, porque elas não trabalham na transformação. A igreja só tem gente vazia, não tem pregador cheio do Espírito Santo. Você acha que isso é ser cheio do Espírito Santo? Não é. Porque não há transformação nas pessoas. Enquanto não houver transformação, a glória do Senhor não vai se manifestar. E por isso que os céus estão retendo Jesus, até que haja restauração de tudo. Vai haver uma restauração da prosperidade. Enquanto nós servimos a dois senhores, nós não vamos conhecer o que é isso. Vai haver uma restauração de família. Aleluia,
Aleluia, eu acho que eu vou parar. Não tem mais 15 minutinhos. Vou falar rapidinho. Nós precisamos de uma liderança que determine o rumo. Nós precisamos de uma organização que determine a potência desse rumo. E nós precisamos de servos que determinem o sucesso desse rumo. Nós precisamos disso para entrar em Deus. Como combater o problema da sociedade? Como? Primeiro, nós temos que ter uma unidade por convicção, não por motivação. Sabe quem é que veio nesse seminário? Quem tem a mesma convicção. Quem acredita que Deus pode mudar as coisas. Amém? Unidade por convicção, não por motivação. Unidade por convicção, não por conveniência. Muitos olham para a unidade e veem uma oportunidade de sua igreja crescer. A unidade não é para isso. Unidade começa pela oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar, eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar. Se unir para orar, não para mostrar medalha, amém? Você vai às vezes em conselho de pastores, de líderes, é só para mostrar medalha. Deus não quer ver suas medalhas, Ele quer ver suas cicatrizes. O mundo quer ver as suas cicatrizes, não as suas medalhas. O mundo quer ver, sabe o que o mundo quer ver? Onde é que você foi pressionado, atacado, perseguido, ferido e venceu. Mostre para o mundo as suas cicatrizes. Mostre, digo, ó, tem um corte aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui foi um tempo de guerra tal, mas eu já venci. Se tem uma cicatriz, significa que você passou e venceu. Não adianta, o mundo quer ver medalha. As pessoas não querem, as pessoas, sabe, irmão, às vezes você vai em congressos de líderes, você só vê as pessoas dizendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não quero saber o que é que, eu não quero saber quantos membros tem a sua igreja, eu quero saber como ela está. Como que ela está diante do céu? É pedra viva? É eclésia? É missionária? Edifica o bairro? Edifica a cidade? Ou é só uma junção de pessoas? Só um ajuntamento de finais de semana? Segunda coisa que eu e você precisamos ter para ajudar a restaurar essa sociedade, precisamos de uma liderança sadia. Uma liderança sadia, uma liderança que olhe para si primeiro. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Você precisa cuidar de si mesmo, amém? A igreja não é sua, por isso não case com ela. Ela já tem marido. Amém? Às vezes por causa da igreja, pastores estão perdendo a família. Não case com a igreja, ela já tem marido. Para que a sua igreja esteja bem, sua casa precisa estar bem. E para que a sua casa esteja bem, sua saúde precisa estar bem. Tem um pastor amigo meu que disse isso, até anotei. Ele disse, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Devolva a igreja para Jesus, amém? Devolva a igreja para Jesus, a igreja dele. Jesus vai derrubar os donos de igreja, os Nabucodonosor, querido. Ele vai derrubar, eu tenho certeza que vai. Terceira coisa que eu e você podemos fazer para ajudar a igreja a sair do caos. Precisamos de uma liderança atualizada, uma liderança para frente, uma cabeça no céu, um coração no céu, uma liderança que entende o tempo que está vivendo, entende que os dias são maus. Ter arma e não saber usar essas armas não adianta, querido. Uma liderança que sabe lidar com a prostituta, que sabe lidar com o cara que canta rap, que sabe lidar com o surfista, que sabe lidar com o funk. Uma liderança que sabe lidar com todos os ritmos.
Aleluia. Amém? Você não vai ganhar adolescentes de terno e gravata, meu irmão. Você não vai ganhar adolescentes de terno e gravata. Comece a criar coisas para a internet. Os adolescentes passam o maior tempo dos seus dias na internet. Seja um evangelista pela internet. Aproveita. Faça coisas que vão atrair pessoas, sim. Mas quando elas chegarem, mostra para ela quem governa. É que é Deus que governa. Estratégias. Eu vou deixar isso para o pastor Muracaba falar das estratégias de evangelismo. Amém? Liderança atualizada. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Conformar é tomar a forma. Não tome a forma, querido. Não siga o fluxo, determine o fluxo. Não siga o destino, dê destino. A essência deve ser a mesma da igreja primitiva, querido, mas a estratégia é diferente. A essência da igreja primitiva nós temos que ter a mesma, a estratégia não. A estratégia é diferente, nós vivemos em mundos diferentes. Talvez se Jesus entrasse hoje em Itajaí, ele não entrava sentado num burrinho, ele entrava numa Land Rover. É para alguns. O burro, o jumento naquela época era veículo de rei. Só quem andava de jumento era o rei. O rei era o cara. Botava-se o pano sobre o jumento e o rei, melhor, outras pessoas também andavam, mas quando se enfeitava o jumento e se cobria o jumento, quem entrava no jumento era o rei. Ah, mas nós somos a igreja primitiva. A essência é a mesma, mas a estratégia não pode ser a mesma. Não fique fechado em esquemas. Transformai. Amém? Transformar, metanoia, é como uma lagarta que vira uma borboleta. Entenda isso. Nós precisamos atacar, usar as estratégias, amém? Amém? Ser humilde, irmão, não é ser inferior. Ser humilde é você ter na sua mão o poder de fazer para fazer as coisas e você se esvazia. O produto final, querido, ele é diferente do produto original. A igreja primitiva é a nossa essência. Só que as nossas estratégias, elas têm que ser diferentes. Nós temos que aprender a fazer coisas diferentes. Nós precisamos de uma liderança atualizada. Uma liderança quadrada não serve. Para esse tempo não serve. Nós estamos lidando com a heroína, com o crack. Nós estamos lidando com prostituição virtual. Nós estamos lidando com pecados explícitos, irmãos. Hoje homossexuais andam nas ruas de mão dadas. Antigamente não era assim. A igreja precisa se renovar, querido. Renovar. Se renovar é aceitar o novo novamente, sabia? Renovar não é perder o princípio, é aceitar o novo novamente. Outra coisa que nós podemos fazer, nós precisamos de uma liderança que foi requisitada pelo céu. Quando os apóstolos estavam servindo a mesa, o que eles disseram? Não é bom que nós servimos a mesa. Vamos levantar homens de boa reputação. Levante homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios, e eles vão servir a mesa. Agora você vê, esses homens que eles levantaram era para servir a mesa. A primeira atitude da igreja foi estabelecer ministérios, mas eles criaram critérios para esses novos homens. E esse critério era para servir a mesa, não era para pregar. Você vê como era um negócio estreito. Para servir a mesa, eles estavam debaixo de critérios, não era para substituir os apóstolos ou os profetas, era para servir a mesa.
Se não temos critério para servir a mesa dos necessitados, nós não teremos para pregar nos púlpitos, querido. Amém? Boa reputação, sábios e cheio do Espírito Santo para servir a mesa? Para ser garçom? É. O critério já começava para servir a mesa, não era para ser pregador. Hoje nós queremos seminários para os pregadores, mas nós temos que voltar a fazer seminários para os que vão servir a mesa, irmão. E eu acho que nós estamos fazendo isso aqui hoje. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero terminar. Para encerrar, nós precisamos de uma liderança exemplo, referência. Nossa ignorância é nosso maior inimigo, não é o diabo. Nunca siga, querido, uma liderança que não é exemplo. Nós precisamos de uma liderança exemplo. Hebreus capítulo 13, abre aí, eu vou terminar, abre aí. Hebreus capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7 diz assim, ó: lembrai dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Olha só, olha para o seu guia. Tem êxito na carreira? Tem? Imita-lhe a fé. Eu só posso imitar a fé se tiver êxito na carreira. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Mas como é a primeira reunião, hoje nós pegamos 2 reuniões, colocamos dentro de uma só. Eu quero chamar todos os pastores aqui, os pastores que vão ministrar aqui. Nós vamos ministrar sobre você, amém? Nós queremos orar com vocês. Porque se você vai entrar nesse negócio, meu irmão, nós queremos preparar o seu recipiente. Sabe qual foi a diferença de Saul e Davi? É que Saul foi ungido com um vaso de óleo, Davi foi ungido com um chifre de óleo. E para se ter um chifre de óleo, precisou matar-se um cordeiro. Alguém precisou morrer para gerar um recipiente de óleo. Enquanto você não morrer, você nunca vai se tornar um recipiente de óleo. Nós vamos ministrar sobre vocês, amém? Queremos ministrar.